em que, ao oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma da doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim, como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim, ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu santo nome pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua palavra, Deus, de lermos a Tua palavra, nos aprofundarmos nela. Que o Senhor encontre em cada coração aqui, Deus, aquele solo fértil para crescer e germinar a Tua palavra na nossa vida, para que possamos colocar em prática também aquilo que nós estamos aprendendo. Senhor, eu sou totalmente dependente do Senhor e que nós possamos também depender do Teu Santo Espírito para falar o nosso coração. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Irmãos, podem sentar? Quantas vezes você já ouviu aquela frase tão famosa: deixe Jesus ser o Senhor e Salvador da sua vida? Quantas vezes você já, no final do culto, ali no final da pregação, o pastor fez aquilo que nós chamamos de apelo, chamando as pessoas a aceitarem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aí, aquele momento parece ser um momento magnífico, um momento lindo, porque as pessoas estão lá orando, e aí as pessoas levantam as mãos, e aí fica sempre, a gente fica preocupado, será que tem gente que está levantando a mão, e estão fazendo essa escolha? E, meus irmãos, não há nada de errado em você chamar as pessoas a fazerem de Jesus o Senhor e Salvador das suas vidas, porque, na verdade, isso é bíblico. Jesus precisa ser o Senhor e Salvador, porque é o único que é Senhor e Salvador. O grande ponto é saber se essas pessoas que estão levantando as mãos, que diz Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida, dizendo: Senhor, Jesus, vem ser o Senhor e Salvador da minha vida, será que realmente essas pessoas entendem aquilo que elas estão pedindo? Será que elas têm noção do que é falar para Jesus ser o Senhor e Salvador da sua vida? Muitas vezes a pessoa está focada no quê? Não, eu quero que Jesus seja o meu Salvador, mas esquece da outra palavra. E aqui está o ponto. Quando Jesus é o Senhor da sua vida, meu irmão, você entende que você vai ter que abrir mão da sua vontade? Você entende que você tem que abrir mão de quem você, das suas propriedades, daquilo que você acha que você é dono, da sua vida, porque você agora é um servo. Se você fala que Jesus é o Senhor, Senhor é quem dirige a vida. Senhor é quem dita o que precisa ser feito. Então, você tem certeza que é isso que você quer na sua vida? Para a salvação acontecer, não basta apenas dizer que Jesus é o Senhor. Para ser salvo, você precisa sair do senhorio do diabo e passar para o senhorio de Cristo. A palavra de Deus nos ensina isso. E agora que você tem outro Senhor, agora você já não pode mais viver uma vida como você vivia antes. Então não se trata de um título, de uma declaração vazia, mas é uma mudança real de domínio, de autoridade sobre a sua vida. Veja, antes você era servo de um Senhor. Nós podemos denominar aqui diabo. Pecado te escravizou. Agora você muda
daquele que é a autoridade sobre a sua vida. É isso que Paulo está dizendo, é isso que nós vamos ver hoje. Só recapitulando o que nós já vimos nesse capítulo, desde o verso 1, Paulo levanta ali, logo no começo do capítulo 1, do versículo 1 aqui do capítulo 6, aquela objeção sobre aquelas pessoas que estavam pensando que por conta da doutrina da graça, agora as pessoas poderiam continuar vivendo no pecado livremente. E aí, na sequência, ele fala sobre a comunhão com Cristo, que a comunhão com Cristo não permite o cristão viver em pecado. E no versículo 14, que é o finalzinho aqui, então, da nossa última pregação, Paulo, ele afirma que os cristãos já não estão mais debaixo da lei. Mas o que significa isso? Não estar mais debaixo da lei? Que agora nós somos livres, então, para pecar? Será que a vontade de Deus no Antigo Testamento para a nossa vida já não se aplica mais depois no Novo Testamento? Será que agora é permitido pecar, então, à vontade? Irmãos, são perguntas que nós ouvimos até os dias de hoje. As pessoas que não conhecem a doutrina da graça, elas sempre caem nessa pergunta. Mas então, você está falando da graça? Então pode pecar à vontade. É isso que a tua igreja prega? Né? Que se é por graça, então não precisa me preocupar em fazer nada. E frequentemente, quando se fala dessa doutrina, surgem perguntas como essa e a resposta está aqui. Olha o que Paulo fala, verso 15. Acompanha comigo, não fecha a sua Bíblia não, que nós vamos fazer uma exposição desses versículos que eu acabei de ler. Verso 15 diz assim: então, haveremos de pecar porque não estamos mais debaixo da lei e sim da graça? Olha o questionamento de Paulo, não é muito parecido com os questionamentos que nós ouvimos hoje? E meus irmãos, tem gente que pensa exatamente assim, infelizmente. Tem gente que acha que porque existe a doutrina da graça, então a gente pode viver de modo livre, pecando da forma como nós queremos. E eu vou citar aqui um tipo de grupo que nós conhecemos como antinomianos. Os antinomianos, eles é um grupo de pessoas que acredita que como nós estamos livres da lei, nós estamos livres da demanda da lei, então nós, pela graça de Deus, nós não precisamos mais seguir essa lei, nós não precisamos mais viver debaixo da lei do Antigo Testamento. Então eles interpretam que a salvação, como não veio pela obediência da lei, então o problema em pecar ou viver em desobediência a Deus já não vai fazer tanta diferença. Porque não é mais a lei, não estamos mais no regime da lei, é somente pela graça. Então, para essas pessoas, a obediência a Deus, a busca pela santidade, não são necessárias. Não tem essa necessidade, porque tudo foi pago na cruz por Cristo. Um exemplo disso seria alguém que está envolvido no seu estilo de vida imoral, em relacionamentos ilícitos, e aí a pessoa diz assim: não, Deus me entende. A graça de Deus é para isso. Tudo é permitido. Desde que eu tenha fé em Cristo, o resto não importa. Algumas igrejas pregam um conceito também de graça barata, onde a ênfase está em que o cristão pode viver da forma como quiser e ainda assim receber o perdão de Deus, sem a necessidade de uma transformação de vida genuína. Alguns movimentos carismáticos, e aqui talvez os mais, ou pentecostais, né, talvez os mais extremos, eles caem na ideia daquela liberdade sem limites. Por exemplo, você pode viver pecando, você pode viver na imoralidade, pode ter pessoas imorais dentro da igreja, sendo membro da igreja. Por quê? Porque Deus aceita a todos, independente das escolhas da vida da pessoa. Eu vejo pessoas que, principalmente mega igrejas grandes, onde não existe um filtro. Se a pessoa está vivendo no pecado, se ela não consegue sair do vício dela, que escancaradamente é mostrado, a igreja não se preocupa tanto com isso. Fala assim: pode entrar, venha ser membro, quem sabe Deus vai trabalhando na sua vida e você pode ser transformado.
e vai aceitando o estilo de vida que era um estilo de vida que deveria ser um estilo de vida antigo, um velho homem. Como que pode ainda permanecer o velho homem e entrar e ser membro de uma igreja? Judas vai falar isso, né, no livro de Judas lá. Ele vai dizer, vocês deixaram pessoas assim entrar na igreja. Vocês deixaram pessoas assim serem parte da membresia de vocês, do corpo, da comunhão de vocês. Isso está muito presente, meus irmãos, na sociedade geral, dentro das igrejas de forma geral. Uma pessoa que não sente a necessidade de orar, de estudar a Bíblia, de frequentar a igreja regularmente, ela está vivendo na prática do pecado, porque ele acha que a graça de Deus já garantiu a salvação sem a necessidade de viver essa vida prática, sem a necessidade de viver uma vida transformada. Por isso que Paulo responde de forma bem enfática, de modo nenhum. Deus o livre, você viver dessa forma. Ele nos ensina que a graça de Deus nos capacita a viver essa vida transformada de maneira santa, longe do pecado, em obediência à vontade de Deus. E, meus irmãos, é isso que a graça representa. A graça representa a liberdade para servir ao Senhor e não para viver pecando contra Ele. Por isso, na sequência, Paulo vai dar uma lição para nós sobre o poder da graça. Olha o verso 16, diz assim: será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça? Veja, meus irmãos, quando nós passamos da morte para a vida, há uma mudança de status. Quando nós olhamos para essa palavra, escravidão, escravo, a nossa tendência é associar aquela história ali, né, do comércio de escravos do Ocidente, especialmente quando a gente olha para os últimos séculos, onde você tem o roubo de homens, tráfico de pessoas. Então a gente tende a olhar para a escravidão somente dessa forma. Mas quando a gente olha para o mundo antigo, a escravidão ela tinha uma dinâmica um pouco diferente. A escravidão ela não era primariamente forçada. Muitas vezes a escravidão ela era voluntária. Quando alguém, por exemplo, tinha alguma dívida que a pessoa não podia pagar, o que ele fazia? Ele oferecia os seus serviços, né, para poder quitar então essa dívida. Então ele ficava à disposição de alguém. E ali, enquanto não pagasse a dívida, ele estava debaixo do senhorio dessa pessoa. Então, muitas vezes, quando a gente olha para o Novo Testamento, o indivíduo que se tornava escravo, ele não era porque ele foi roubado, porque ele foi forçado, mas porque ele muitas vezes escolhia se submeter a essa condição, como uma forma de salvar a sua vida, como uma forma de quitar a sua situação financeira. E essa visão de escravidão voluntária, ela nos ajuda a compreender melhor essa metáfora que Paulo usa para falar sobre a liberdade. Uma liberdade em Cristo. Ou uma submissão ainda ao pecado. A tendência do pecado é justamente essa, escravizar o pecador. É ele ficar preso naquilo, é ele se entregar ao pecado. Não é assim? Meus irmãos, o pecado faz isso. Acho que todos nós aqui já experimentamos o poder que o pecado tem. A pessoa, na primeira vez que ela mente, ela pode ficar horrorizada. Meu Deus, eu menti. Aí a segunda vez, ela já fica só meio abalada. Na terceira vez, a mentira parece muito mais natural. A mentira parece muito mais fácil. E assim vai indo. E aí, o pecado de falar inverdades já mantém sob seu poder. A pessoa já não consegue mais falar a verdade. Ela só mente. Para outros pecados, a história é da mesma forma.
No fim, a pessoa sempre passa a viver no pecado. A pessoa sempre se torna escravo do pecado. A história se repete para todo tipo de pecado. E essa é uma das coisas mais temíveis a respeito do pecado, meus irmãos, porque o pecado tem o poder de endurecer o nosso coração, de endurecer na prática mesmo a nossa vida. Assim como um esporte, quanto mais você treina, quanto mais você está ali exercitando, mais você se acostuma, mais você melhora. Da mesma forma, no pecado, quanto mais você se entrega ao pecado, mais ele endurece o seu coração. Quanto mais fundo um homem mergulha no pecado, menos o pecado incomoda. Mais ele vai criando relacionamento, mais ele vai deixando de ser incomodado e às vezes até convidando o pecado a fazer parte da sua vida cotidiana. Ele começa a se sentir bem, ele começa a se sentir tranquilo, sem perceber que na realidade está se afastando cada vez mais da vontade de Deus. Meus irmãos, o pecado tem o poder de endurecer o coração, mas ele não só endurece, como ele desenvolve. O pecado é vivo, ele se desenvolve, ele amadurece. Muitos pecadores, ao longo do tempo, se encontraram cometendo aqueles pecados que eles desprezavam. Será que você talvez se lembra ou está vivendo alguma coisa que antes você olhava para trás e falava assim, Deus o livre isso aí? Ou você julgava as pessoas por fazer o pecado que você está cometendo agora? Aquele pecado que você desprezava? Ou talvez os pecados que você despreza hoje? Será que talvez amanhã você não pode ser escravo um dia desses pecados? O pecado, se ele não for tratado, ele se desenvolve, ele se espalha e ele domina. O homem conhece o início do seu pecado, mas talvez ele nunca vai conhecer o final dele. As pessoas sabem quando elas estão começando a pecar, quando elas estão começando a viver. E talvez se você ficar tão envolvido nisso, se você deixar, se você não estancar, talvez você nunca vai saber o final do pecado na sua vida. A questão, meus irmãos, é que se nós alimentamos o pecado, ele vai se tornar algo tão profundo, tão destrutivo, que quando a gente der conta, nós já estamos num caminho sem volta. O resultado desse processo, se você continuar, o resultado desse processo, lá no final, a Bíblia ensina o que é. É morte. Porque o salário do pecado é a morte. E o que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui é o seguinte: ninguém é livre no sentido absoluto. Ninguém é livre, ou seja, de forma independente, de dizer assim, não, eu sou independente, como se você fosse seu próprio patrão. Ninguém é. Ou seja, nessa vida, todo mundo é escravo de alguma coisa. Cada um de nós tem um mestre. E esse mestre não é opcional. Ele é inevitável. Ah, pastor, não tem essa. Eu não me encaixo nisso. Eu não sou escravo de nada. Eu sou neutro. Eu consigo ser neutro. Na verdade, você está sendo escravo. Escravo do pecado. Não, pastor, você não entendeu? Eu acabei de falar, eu sou neutro. Não, porque se você é neutro, você está negando servir ao seu Deus. Aquele que te comprou por alto preço. Se você não serve a Ele, você não é servo dele. Jesus, no capítulo 6 de Mateus, no versículo 24, disse: ninguém pode servir a dois senhores,
Porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. É simples, meus irmãos. E é claro, não existe neutro. Ou você é servo de Deus, ou você é servo do pecado. Você tem um mestre. Você precisa reconhecer e saber a quem você está servindo. Verso 17, mas graças a Deus, que tendo sido escravo do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. Graças a Deus. Essa palavra, né, esse termo que Paulo usa aqui, primeiramente, antes de tudo, graças a Deus. Por quê? Porque exclusivamente, é somente por Deus que nós podemos sair desse estado do pecado, de escravos do pecado. O status de morte para a vida, graças a Deus, não é graças a você. E Paulo diz isso de uma forma assim, porque ele provavelmente, ele olha para essa situação e fala, e vê a situação que nós estamos como pecadores, como escravos do pecado, ele diz assim, aliviado, mas graças a Deus. Porque Deus veio. Graças a Deus, porque Ele transforma. E aí Paulo vai dizer que aqui há uma troca de propriedades, há uma troca de proprietário, uma troca de senhores. Meus irmãos, você fez parte desse processo. Se você fez parte desse processo de transformação, de regeneração, você fez uma troca de propriedade. Você já não é mais de propriedade do diabo. Você é propriedade de Deus. Ele é teu Senhor. É como Paulo disse lá em Filipenses 3,12: fui conquistado por Cristo Jesus. Ele é o meu Senhor agora. Essa é a realidade da salvação. Uma troca de domínio, onde nós passamos a ser, deixamos de ser escravos do pecado para sermos servos de Cristo. E meus irmãos, hoje muitas igrejas, de forma geral, não sabem o que significa isso. Não sabe o evangelho que é pregado em muitos lugares. É um evangelho barato, é um evangelho corrompido, que não fala sobre essa verdadeira troca de propriedade. É um evangelho que não fala sobre a necessidade de sair do senhorio do pecado e se tornar servo do Senhor. Ele não apresenta a realidade sobre a submissão a Cristo como Senhor absoluto das nossas vidas. Não. Jesus é o Salvador, legal. Mas Senhor, daí Senhor é demais, né? Imagina, porque Senhor mexe na minha vida. Senhor mexe no meu agora. A salvação, né? Eu olho lá para o futuro, para onde eu vou depois. Mas Senhor é agora. É uma mudança radical de vida. E a verdadeira salvação é uma troca radical. É sair debaixo do domínio do pecado e ser conquistado por Cristo, tornando-se agora servos de Cristo. Isso implica uma transformação profunda no coração e na vida, onde nós não estamos mais sob o controle do pecado, mas sob o senhorio de Cristo. Há mais ou menos, eu acredito que uns 8 anos atrás, eu fiz na igreja da onde congregava, nós fizemos uma cantata de Páscoa, falando sobre o senhorio de Cristo, sobre ser o Senhor. E eu usei um vídeo de John MacArthur, que ele fala, bem enfaticamente, ele fala assim: se você faz Jesus o Senhor, se Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, isso significa que agora você é escravo de Cristo. Meus irmãos, que teve de crente medíocre, falando assim, como assim ser escravo de Cristo?
porque ele se apega à ideia de escravo, da palavra, da escravatura e tudo mais, e a gente sabe, né, que isso foi horrível, mas não entende. Quando você fala que Jesus é o Senhor da sua vida, você está dizendo assim: eu tenho a minha vontade, e eu tenho a vontade de Deus. Quem prevalece? É do meu Senhor ou é minha? Se for a tua, Jesus não é o teu Senhor. A nossa vontade deixa de ser primazia, e a vontade de Deus passa a ser a prioridade na nossa vida. É Jesus o Senhor da nossa vida. Agora a vida é transformada. Quando nós passamos por essa verdadeira conversão, nós somos aptos agora a obedecer a Deus. A obra da conversão gera no crente essa vontade. É isso que Paulo vai falar aqui agora. Ele vai dizer que a obra da conversão, ela gera uma disposição genuína para obedecer a Deus. Uma disposição genuína para crescer na palavra de Deus, para estudar, para avançar na doutrina de Deus. Paulo fala uma coisa aqui que é espetacular. Ele diz que essa obediência dos romanos é diferente daquelas dos judeus. Os irmãos de Roma obedeciam a Deus de forma diferente dos judeus da antiga aliança. Os judeus obedeciam por obrigação, sem vontade, simplesmente porque eles tinham que fazer. Eles seguiam a lei porque era uma imposição externa. As pessoas estavam olhando, as pessoas estavam vendo se realmente ele estava vivendo exatamente da forma como tinha que viver. Não havia um desejo interno. É por isso que eles começam a perguntar para Jesus: e sobre o dízimo? E aí Jesus fala assim, olha, e aí o Novo Testamento nos ensina, né? O dízimo antes era obrigatório. Cara, não adianta, não tem o que fazer, você tem que separar 10% e dar. Se você não estiver fazendo isso, você não está cumprindo com a lei. E aí quando você vai para o Novo Testamento é assim, o dízimo não é obrigatório mesmo, porque tudo é do Senhor. E você precisa dar com alegria. Se não dá com alegria, não dê. Se você não faz com alegria, não dê o dízimo, não dê a oferta. Não faça isso. Eu, como pastor da igreja, oriento você, membro da igreja. Se você, no momento de dar oferta, você sente um pesar por fazer isso, não faça, porque será pecado na sua vida. Porque o Novo Testamento nos mostra que nós não temos mais uma lei que nos obriga a fazer. Porque o teu sentimento vai ser de que, eu estou fazendo porque Deus obrigou eu a fazer. E aí você está vivendo debaixo da lei. Mas a graça não permite isso. Você tem que viver em obediência a Deus de forma alegre, feliz. Ainda que muitas vezes você não queira. E nem sempre a gente vai querer. Mas eu faço porque Cristo é o meu Senhor. E isso, infelizmente, meus irmãos, está muito presente. Essa carga que muitas vezes igrejas, principalmente moralistas, acabam colocando na vida das pessoas, tornam elas escravas de regras externas. As pessoas começam a ficar sobrecarregadas. Quando a obediência se torna uma imposição externa, sem compreensão do porquê nós estamos fazendo, ela se torna pesado, difícil de carregar. Ontem mesmo eu conversei com uma pessoa que disse assim, era uma mulher, e ela falou assim, eu tenho dom de ensinar, e eu não posso dar ensinamento para os homens com autoridade e tudo mais, e eu não concordo com isso, mas eu faço porque estão falando, porque a igreja fala. Não é da nossa igreja. E aí, eu falei para ela assim, olha, mas antes de você deixar de fazer, será que não seria importante você se aprofundar um pouco mais na palavra de Deus e saber o porquê? Por que a igreja onde você está proibindo isso?
É porque é uma proibição da igreja? É uma proibição bíblica? Ah, não sei, eu não me aprofundei nisso. Mas então, se aprofunda. Ao invés de fazer simplesmente porque estão falando para você o que deve ou não fazer. Muitos não aguentam mais. Começam a fazer coisas de qualquer jeito, sem o verdadeiro compromisso com a obediência. Perdem a vontade de seguir as regras, porque isso é uma imposição. E isso acaba se tornando insuportável. E a verdadeira transformação interna nunca acontece. Eu lembro da minha adolescência, onde uma família vizinha tinha uma televisão guardada no guarda-roupa. Porque quando os irmãos vinham na casa, dava para esconder a televisão. Esse é um exemplo de obediência por medo. Esse é um exemplo de imposição externa, mas sem verdadeira mudança no coração. Não estou dizendo que você precisa esconder, você precisa não ter televisão em casa, tá? Mas ela estava entendendo que aquilo era uma exigência. E ela nem conseguia cumprir, porque era muito pesado para ela. E aí você acaba sendo hipócrita. Escondendo, pecando ainda 10 vezes mais. Mas quanto de nós realmente obedecemos a palavra de Deus sem pesar? Quantos de nós obedecemos? Ponto. Quanto? Alguém que vai à igreja porque é obrigado a ir, ou que faz as suas orações porque se sente pressionado, sem realmente conversar com Deus. Alguém que oferta com o coração pesado, na verdade, essa obediência por obrigação não vai te trazer transformação nenhuma de vida, não vai te trazer intimidade com Deus verdadeiro. É diferente quando uma pessoa serve a Deus com alegria. É muito diferente, é perceptível. É porque a pessoa entendeu o valor da obediência e o quanto isso reflete na sua gratidão, da sua gratidão pela salvação que Cristo operou em sua vida. É apenas um reflexo. É aquela pessoa que, ao ouvir um pedido da igreja para servir, ela sente prazer em ajudar. Ela faz com alegria, porque vê isso como oportunidade de agradar a Deus, de louvar a Deus, pela obra maior que já foi feita na vida dela. A verdadeira obediência, ela não é fria, ela não é forçada, mas nasce num coração de quem conhece a graça de Deus. Além disso, meus irmãos, os crentes de Roma, Paulo diz aqui que eles obedeciam o padrão de ensino, a doutrina, é isso que significa a doutrina, né? O padrão de ensino. Eles conheciam, eles obedeciam a sã doutrina que lhes foram entregues. Olha que maravilha, meus irmãos. Eu queria destacar essa palavra aqui, doutrina entregue. Meus irmãos, eu fico alarmado quando eu vejo a falta de estudos bíblicos profundos nas igrejas de hoje. Muitas igrejas têm se distanciado cada vez mais de estudos bíblicos profundos, de estudos bíblicos comprometidos. Se tem muito estudo sobre muita coisa, menos sobre a palavra de Deus, menos estudos bíblicos mesmo. Até reivindicam que a Bíblia é a regra de fé, é a palavra de Deus, mas muitas vezes marginalizam a palavra nas suas vidas, na sua vida prática. Há algumas exceções, mas infelizmente são muito poucas. É raro encontrar igrejas que realmente se dedicam tempo, esforço para um estudo profundo das Escrituras, ainda que difícil muitas vezes. Nós precisamos voltar a dar à Bíblia o lugar que ela merece, o lugar que ela deveria estar em nossas igrejas. Hoje, as pessoas querem revelação, querem mais revelação, muito mais revelação, e muitas vezes não aproveita a maior revelação que nos foi dada. Vivemos em uma era em que muitos buscam
revelações especiais, experiências sobrenaturais, conhecimento direto de Deus, Deus falando comigo como se fosse algo que vai mudar o relacionamento da sua vida com Deus, que vai mudar radicalmente a sua vida. Você vê pessoas 20, 30 anos debaixo dessas revelações e não tem mudança de vida. Todo domingo está lá, todo dia está lá esperando alguma coisa nova. Mas a verdadeira revelação já nos foi dada de forma acessível. É a palavra de Deus. É a Bíblia. Essa é a maior revelação que nós temos. Quer uma revelação transformadora? Quer algo que vai transformar a sua vida? Leia a Bíblia. Ela já contém tudo o que você precisa para uma transformação verdadeira de vida, de prática, completa. Cada página é uma revelação profunda sobre quem Deus é e como Ele quer que nós vivamos. A Bíblia é a maior revelação que nós podemos ter de Deus. Ela não precisa ser complementada por mais nada, porque ela é completa. Algo extraordinário, porque ela é forte em sabedoria, em ensino, em direção e vida eterna. Ela já tem tudo isso de revelação para nós. Os crentes de Roma entenderam muito bem isso. É isso que Paulo fala. Vocês estão vivendo na doutrina que for entregue a vocês, naquilo que foi entregue a vocês. Verso 18. Uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Paulo está usando aqui uma metáfora, né? Foram libertos para serem escravos. A palavra é doulos, tá, gente? A palavra é doulos. É a mesma palavra para escravos. Nós temos dificuldade, mais uma vez, para falar isso, para utilizar. Mas a palavra é doulos. Vocês saíram da escravidão. Vocês saíram da escravidão do pecado. Vocês foram libertos da escravidão do pecado. E agora são escravos da justiça. Agostinho disse: quanto mais escravos de Cristo eu sou, mais escravo de Cristo eu sou, mais eu me sinto livre. E realmente é isso. Quanto mais servo de Deus, quanto mais escravo do meu Senhor Jesus Cristo, mais liberto eu me sinto. Paulo sabe que isso é difícil de entender. Como assim? Sair da liberdade, da escravidão, do pecado e agora ser escravo da justiça. Então ele simplifica. Ele até pede uma excusa aqui, né? Pede uma desculpa, verso 19. Falo em termos humanos por causa da limitação de vocês. Mas aí ele complementa: assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim agora ofereçam os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Paulo reconhece essa fraqueza humana. Ele reconhece que a gente precisa entender esse mistério da palavra de Deus, que é ser servo do Senhor. Quando nós vimos aqui no versículo 17 e 18, ele falou sobre aqueles que foram escravos do pecado, mas que passaram a ser servos da justiça. Ele está usando justamente essa ilustração. Você saiu de um senhorio e foi para outro. É alguém que foi transferido de um mestre para outro. O mestre do pecado, que governava a vida, agora ela serve à justiça de Deus. Observe, meus irmãos, novamente essa ênfase que Paulo dá nessa relação com a santidade. Porque confessar Jesus como Senhor e Salvador não é apenas uma declaração verbal, mas uma realidade que deve ser vivida. É mudança de atos, é mudança de status da nossa vida. Paulo está dizendo que quem confessou que Jesus é o Senhor
deve agir de acordo com essa realidade. Não deve reprimir essa confissão ou tentar se esquivar dela. A verdadeira confissão é essa: eu sou escravo do meu Senhor. Ele é meu Senhor. Eu sou servo dele. Não apenas de palavras, não apenas de ações contraditórias. O desvio que acontece muito é justamente o fato de nós não entendemos que nós pertencemos a outro. Nós temos um Senhor agora, a quem nós devemos servir. E esse é o desafio: viver de acordo com aquilo que nós confessamos. Não negar a realidade que acontece no dia a dia, mas lutar contra o pecado. Isso é refletir aquilo que nós confessamos. A santidade é uma decisão prática, é uma escolha diária de viver separado do pecado e agora consagrado a Deus. Santidade não é algo opcional para o cristão, mas uma marca distintiva daqueles que são crentes em Cristo Jesus. Além disso, como nós já vimos no verso 13, lembra que nós já falamos sobre os membros físicos nossos, mão, boca, pé, tudo deve viver em consagração a Deus. Tudo isso deve viver em promoção da santidade da nossa vida. Não é só coração, não é só mente, mas todo o nosso corpo deve ser usado para honrar e glorificar a Deus. Cada gesto, cada decisão diária deve ser direcionada para viver de acordo com os padrões divinos. Meus irmãos, para encerrar, só fazendo um compilado aqui do que nós vimos e aplicando. Cristo nos livrou do peso do pecado para que nós pudéssemos andar em sua vontade. Ele não nos livrou para levarmos uma vida irresponsável. Ele não nos livrou para vivermos uma vida de pecados. Quando você estava no reinado do pecado, se essa é a realidade da sua vida, quando você olha para trás, você estava lá no reinado do pecado, você fazia de tudo para agradar a si mesmo. Você fazia de tudo para agradar o seu pecado. Agora você está sob o reinado da graça e deve usar o mínimo possível de empenho na sua vida para viver em santidade. Antes, o pecado dominava o homem, se empenhava para saciar a vontade do homem, o homem para saciar a vontade do pecado. Vivia, se empenhava, fazia todas as formas para poder saciar. Agora, sob o reino da graça, nós devemos ter o mesmo esforço, ou mais, para viver em santidade e agradar a Deus. Meus irmãos, não podemos ser menos consagrado a Deus do que um ímpio que é dedicado ao pecado. Não podemos. O mundo investe constantemente na sua causa. O mundo investe constantemente em levar o homem a satisfazer o desejo da carne e dedicar a sua vida, o seu tempo, o seu dinheiro para satisfazer as paixões, para agradar o seu Senhor. Não é nada incoerente aqui. O mundo está vivendo de forma coerente, que é saciar o seu Senhor, que é o pecado, que é o diabo. Eles estão vivendo de forma coerente. Ele é dedicado totalmente a se dedicar o dinheiro, o poder, ele vira noites, compromete tudo para fazer as suas vontades. Mas eu quero te perguntar, depois que você foi convertido, liberto, salvo, a sua dedicação a Deus é inferior àquela que você tinha quando o diabo era o seu senhor?
Como está a sua consagração de vida a Deus? Você se consagrava mais ao pecado quando você vivia nele? Mais do que você se consagra a Deus hoje? Será que fomos mais dedicados ao diabo ontem do que Jesus hoje? A dedicação ao Senhor exige um compromisso radical, uma entrega total, muito mais, e dar muito mais a Deus do que aquilo que nós demos ao mundo. É esse o desafio da nossa vida, como crentes em Cristo Jesus. Vamos orar?